E aí, pessoal? Hoje, mais uma vez, para falar de um assunto que eu não gostaria de entrar nesse papo, principalmente porque o Grêmio tem Libertadores logo ali. Mas é impossível não fazer nenhuma referência à entrevista que deu hoje pela manhã para a Rádio Grenal o Pablo, qual é o sobrenome dele mesmo, Tiger? Bueno. Pablo Bueno, empresário de Ferreirinha. O que fez Pablo Bueno? Ele deu uma entrevista contando alguns dos bastidores aí dessa negociação e desse afastamento do Ferreirinha, que sequer está na lista da Libertadores. Primeira frase: o atleta tem oferta de receber 5 vezes mais fora do Grêmio e luvas milionárias. Qual é o nome disso? Ameaça. É ameaça. É a partir disso que a gente começa a entender por que as coisas não dão certo. Porque, é verdade, vocês sabem por que ele tem proposta de fora? Porque ele jogou no Grêmio. E quando a garantia jurídica que um clube de futebol pede é exatamente essa. É exatamente essa. E a ameaça continua do senhor Pablo. Ele diz: vou para cima deles. Direção, no caso, né? Não tenho nada a perder. Vou para cima deles. Não tenho nada a perder. Não é assim que funciona. Nós estamos falando de um menino de 22 anos que está começando a construir a carreira. O Grêmio nunca foi inimigo dele. Tenho certeza que nos primeiros contratos que o senhor Pablo fez com o Grêmio relacionados a Ferreira, eles não eram a direção. E ir para cima também não foi o termo utilizado. Será que foi quando ele veio de Dourados, quando ele estava jogando no Aimoré, quando ele foi para o São Luís de Juí? Será que tinha esse tom? O que mudou? O que mudou? Aí tem outra aspas: estamos esperando, só queremos tudo justo, combinado e assinado no papel. Eles estão acostumados com puxa-saco que depende deles. Eu não dependo, eu não fico na mão deles. Que isso? Que isso? Estamos falando de um contrato em cima de um regramento. Vou repetir o que eu falei na semana passada sobre esse assunto. Empresário de futebol precisa estar adequado às questões do clube. Esse tipo de postura leva aonde? Leva aonde? Busca o quê? E aí insiste ainda, me colocam contra a torcida, mas eles que quiseram vender o TT. Isso é assunto de economia interna. Isso é assunto de economia interna. Ninguém coloca ninguém a favor ou contra alguém. Ninguém coloca ninguém a favor ou contra a torcida. Isso não existe. Aí faz uma acusação que eu achei ainda mais grave sobre uma recuperação que ele teria pago do próprio bolso, que o Grêmio não ressarciu, sobre um tratamento com células-tronco. Para quê? Para que expor as relações de trabalho entre os clubes nesse momento? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Convenhamos, nós temos que ter algumas ideias que são diferentes e que precisam ser diferentes. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente tem que ter respeito sobre as relações. Nós estamos diante de um clube que tem uma forma de gerir as coisas, nós temos relações claras com relação a diferentes interesses, faz parte. A gente tem que ter tranquilidade para entender as diferenças de interesse entre um clube e outro, mas não assim, né? Não assim. E aí depois ele refere que ele quer 20% do passe. Entre aspas, eu diria assim: a gente quer 20% do passe. Isso é direito do jogador. Ele poderia pedir até 50%. Não tem argumento quanto a isso. Com todo respeito, não tem argumento. O Grêmio está devendo salário? Não. O Grêmio está devendo as obrigações que fez? Não. Vocês sabem por que o Ferreira existe hoje? Só porque o Grêmio deu vitrine. Esse tipo de pedido e de forma de gerir, o Grêmio poderia tranquilamente fazer essa mesma ameaça. Perde o Ferreira, mas não perde a dignidade. Perde o jogador, mas não deixa de ter o conceito de clube e de associação. Esse tipo de postura desse senhor não condiz com a grandeza do Grêmio. O Grêmio não pode
se permitir ou se curvar a essa situação, por melhor que seja o Ferreira. Lembrando que o Grêmio teve uma relação institucional de não aceitar o Ronaldinho, por exemplo, não aceitar o Ronaldinho, que o Ferreira talvez não amarre a chuteira dele. Então, não vai ser o senhor Pablo e o senhor Ferreira que vão definir a conduta do Grêmio, dizer o que é certo, o que é errado, utilizando claramente a imprensa para fazer isso. Um absurdo, porque poderia agora ficar em silêncio, renovar o contrato essa semana e não ter problema, ou até mesmo ir embora, mas chutar como chutou, utilizando informações sigilosas e mostrando claramente um descontentamento e tentando colocar de certa forma a diretoria do Grêmio contra o seu torcedor, não. Isso eu não vou aceitar, acho um escândalo, acho um absurdo e espero claramente, vou torcer a partir de hoje para que o Ferreira não renove o contrato com o Grêmio e que ele faça a vida dele muito longe daqui, ele e o senhor Pablo. Um abraço, até a próxima. Depois vamos falar de jogo, falar disso já está enchendo o saco. Um abraço para vocês. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Até a próxima e dá-lhe Grêmio!